Bom dia, bom dia, bom dia, meus amados, queridos, preciosos e abençoados irmãos e amigos da família PSM. Aqui vos fala, como sempre, com muito prazer e com muita alegria, o seu amigo de todas as manhãs, Pastor Jorge Reis, nesta manhã maravilhosa e abençoada, nesse domingo maravilhoso, dia 18 de janeiro do ano de 2026, mais uma semana vencida para a glória do nosso Deus. Amém, meus amados? E hoje, neste domingo, dia 18 de janeiro, nós vamos, obviamente, relembrar um pouquinho do muito que aprendemos com o nosso Deus nessa semana que passou aí, dos dias 12 a 16 de janeiro. É isso mesmo, amados? Está entrando no ar mais um resumo semanal das meditações do Ministério PSM. Mas antes, produção, libera aí a nossa vinheta. Então vamos lá, meus queridos, vamos ao nosso resumo semanal de hoje, neste domingo abençoado, dia 18 de janeiro do ano de 2026. Vamos começar relembrando o que aprendemos na segunda-feira, dia 18, melhor dizendo, dia 12 de janeiro, na meditação que recebeu o seguinte título: Você é falho e limitado, admita. Amados e abençoados irmãos e amigos da família PSM, Jesus começou a falar aos seus discípulos sobre algumas coisas que em breve aconteceriam com ele, que se tornariam uma pedra de tropeço para eles. Ele lhes disse ainda que o pastor deles, falando dele mesmo, seria ferido e morto, e eles se dispersariam como ovelhas sem pastor. Pedro, porém, afirmou que para ele Jesus jamais seria uma pedra de tropeço, e que, se necessário fosse, até morreria por ele, mas jamais o abandonaria. Lembrando que Pedro disse estas palavras depois que o mestre afirmou que ele o negaria 3 vezes naquela mesma noite, antes que o galo cantasse. Jesus estava tentando mostrar àquele discípulo que ele não era melhor do que ninguém, que era um ser humano, limitado como todos os outros. Mas parece que Pedro não entendeu, pois continuava afirmando que morreria por Jesus se necessário fosse. Muitas vezes agimos como Pedro. Resistimos em admitir as nossas falhas e limitações. Até sabemos que somos, só não queremos admitir. Assim como Pedro e como eu, você é falho e limitado. Admita. Foi isso que aprendemos na nossa meditação de segunda-feira, dia 12 de janeiro, iniciando assim a nossa semana. Passemos agora para terça-feira, queridos, dia 13 de janeiro, e vamos relembrar um pouquinho do muito que Deus nos ensinou nesta meditação que recebeu o seguinte título: Na sua preparação não pode faltar oração. Queridos e queridas do PSM, ciente de tudo que estava por vir, qual foi a atitude do mestre? Ele foi a um lugar chamado Getsemane, que era um jardim que ficava próximo de Jerusalém, para orar. O mestre não tentou fugir ou se esquivar de alguma forma da sua missão. E também não ficou murmurando ou questionando ao Pai o porquê de todas aquelas coisas que lhe aconteceriam. Ele preferiu buscar ao Pai em oração. Se Jesus, diante de um grande desafio, na iminência de enfrentar uma grande dificuldade, entendeu que precisava orar ao Pai, quanto mais eu e você. A oração é uma das armas mais poderosas que Deus deixou à nossa disposição. E sem ela, muito dificilmente conquistaremos vitórias diante das nossas batalhas. Está enfrentando uma adversidade ou percebendo que está vindo uma por aí? Faça como Jesus, que se preparou entrando na presença do Pai em oração. Na sua preparação não pode faltar oração. Essa foi a nossa meditação de terça-feira, dia 13 de janeiro. E na quarta-feira, querido, dia 14 de janeiro, na meditação que recebeu o seguinte título: Nós precisamos ficar a sós com o Pai. Vamos relembrar um pouquinho do muito que Deus nos ensinou através desta meditação. Preciosos e preciosas do PSM,
Como já dissemos, Jesus foi a um lugar chamado Getsêmani junto com os seus discípulos, e quando lá chegou, mandou que ficassem em um determinado lugar enquanto ele ia mais à frente para orar. Pedro, Tiago e João foram com ele. Jesus começou a sentir-se triste e angustiado e disse isso ao que os acompanhavam, que o esperassem ali e vigiassem, orassem com ele. O mestre então se distanciou mais um pouco, se prostrou e começou a orar ao Pai. Percebe como, em um determinado momento, Jesus se afastou de todos, até mesmo daqueles que eram mais próximos, para ficar a sós com o Pai? Temos separado momentos para estarmos a sós com o nosso Pai Celestial, como o próprio Jesus nos ensina em Mateus capítulo 6, verso 6? Nós precisamos ficar a sós com o Pai. Essa foi a nossa meditação de quarta-feira, dia 14 de janeiro. Passemos então, queridos, para a nossa meditação de quinta-feira, dia 15 de janeiro, e vamos relembrar um pouquinho do muito que Deus nos ensinou nesta meditação, que recebeu o seguinte título: Chame outros soldados para lutarem ao seu lado. Lindões e lindonas do PSM. Percebe que o mestre chamou 3 dos seus 12 discípulos mais chegados para o acompanharem naquele momento? Haverá momentos em que precisaremos chamar mais alguém para entrar nessa peleja conosco. Determinadas situações e circunstâncias são tão pesadas que nós precisaremos de mais gente para nos ajudar a suportar. Não há problema nenhum nisso, só precisamos escolher as pessoas certas. Quando a coisa estiver pesada, difícil de suportar, peça ajuda. Isso não é nenhum demérito, não faz de você menor ou inferior. Há determinadas batalhas que não devemos enfrentá-las sozinhos. Chame outros soldados para lutarem ao seu lado. Foi isso que nós aprendemos na nossa meditação de quinta-feira, dia 15 de janeiro. E na sexta-feira, dia 16 de janeiro, nós não tivemos a nossa meditação matinal. Como os irmãos perceberam, tivemos alguns problemas, em um dos computadores e não enviamos a nossa meditação. E assim, queridos, estamos concluindo mais um resumo semanal das meditações do Ministério PSM, neste domingo maravilhoso, dia 18 de janeiro do ano de 2026. Deus abençoe a sua vida. E assim, queridos e queridas do PSM, nós estamos chegando ao final de mais um resumo semanal das meditações do Ministério PSM, permitindo o nosso Deus, na semana que vem, domingo que vem, nós voltaremos com mais um resumo semanal das nossas meditações. Amém, queridos e queridas? E aquele nosso pedido que você já ouve aqui todo dia praticamente, Eu queria convidar você para deixar seu comentário, deixar seu like, deixar aí, compartilhar as meditações, todo o conteúdo que você recebe do Ministério PSM, e não se esqueça de acessar as nossas redes sociais e de se inscrever no nosso canal e de acessar o sininho para você ser notificado a cada vídeo novo que nós postarmos. E isso com certeza nos ajuda bastante, porque, como eu sempre digo aqui, assim o YouTube entende que o nosso conteúdo é um conteúdo relevante, é um conteúdo que vale a pena indicar, divulgar para outras pessoas. Com certeza absoluta você vai nos ajudar bastante, tá bom? E vai nos ajudar também a atingirmos o nosso alvo, que, como está aparecendo aí na sua tela, é de 1000 inscritos, tá bom, queridos? Nosso alvo inicial. Obviamente que depois a gente quer passar disso aí, queremos ir muito além. Mas no momento o nosso alvo é 1000 inscritos, então nos ajude aí, porque quando a gente atinge esse número, mais uma vez o YouTube, o algoritmo entende que o nosso conteúdo é um conteúdo que vale a pena indicar para outras pessoas, e assim você nos ajuda bastante, tá bom? Então nos ajude, tá bom, queridos? E não esqueça também, se você tiver alguém que você gostaria que também recebesse as nossas meditações, é muito simples, é só você enviar esse número que está aparecendo aí, na sua tela, que é o número que você já recebe as nossas meditações. Você vai compartilhar esse número com essa pessoa que você gostaria que recebesse as nossas meditações, e essa pessoa, obviamente, vai cadastrá-la no aparelho dela e vai enviar uma mensagem para a gente. Você orienta a pessoa a fazer isso. Envia uma mensagem para a gente
mandando um oi, um ok, um olá, alguma coisa do tipo, dizendo que quer participar do Ministério PSM, e aí nossa equipe vai cadastrar o número da pessoa e a pessoa automaticamente vai passar a receber também as nossas meditações, tá bom? E assim você também nos ajuda a divulgarmos o Ministério PSM e a palavra do nosso Deus. Amém, meus amados, louvado seja o nome do Senhor. Estamos terminando, mas antes quero convidar você para fazer o que fazemos aqui todos os domingos, né? Pastor Jorge fala pra caramba, né? Mas eu quero convidar você para, antes de encerrarmos, se você puder e quiser dar uma paradinha e vamos encerrar essa semana, digamos assim, né? Falando com o nosso papai. Vamos orar, meus amados? Nossa produção vai liberar o nosso fundo musical. Isso aí, vem com a gente. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, te engrandecer e te glorificar, Paizinho, por mais uma semana concluída, te agradecer pelas lições, pelos muitos ensinamentos recebidos aí nessa semana, te glorificar, Paizinho amado, te entregar a vida de cada um dos teus filhos que meditaram conosco durante toda essa semana que passou, que estão agora participando conosco desse resumo. Paizinho, que a tua bênção possa alcançá-los. Eu não sei o que os teus filhos precisam do Senhor, mas o Senhor sabe. E seja o que for, o Senhor tem poder para mudar circunstâncias, resolver problemas, transformar situações. Vem, Paizinho, transformando a tristeza em alegria, a lágrima em sorriso, a noite em dia, a derrota em vitória, a tempestade em bonança, a maldição em bênção. Em nome de Jesus nós te pedimos, Paizinho amado, como te pedimos quase todos os dias, manifesta na vida do teu povo os teus sinais, os teus milagres, o teu sobrenatural e derrama sobre a vida de cada um dos teus filhos do teu poder e da tua glória. Te agradecemos pela semana que passou e te entregamos a semana que está se iniciando em nome de Jesus. Amém, queridos, graças a Deus. E assim estamos encerrando, né? Mais um resumo das meditações, mais um resumo semanal das meditações do Ministério PSM. Ministério PSM, 10 anos, meditando na palavra, abençoando vidas. Deus te abençoe.